Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Absolute Batman, edição número 7, lançada na segunda semana de abril de 2025. Recapitulando, na última HQ, vimos o Batman acabar brutalmente com o Máscara Negra, acabando assim a anarquia que os Party Animals estavam criando em Gotham. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. A HQ começa com um flashback, onde um pai e seu filho estão viajando por uma floresta tropical. Eles comentam que estão saindo dali para ir em direção a uma geleira, e o pai do menino até comenta que é difícil de acreditar, mas que essa geleira tem mais vida dentro dela do que na própria floresta tropical pela qual eles estão passando. Na última imagem desse flashback, vemos que o menino se chama Victor, e que ele tem alguma espécie de colapso nesse momento. Vale ressaltar que o título dessa revista é Zero Absoluto, e portanto veremos alguma coisa relacionada aqui ao Mr. Freeze, em português, o Senhor Frio. A história volta então para os dias atuais, onde vemos os amigos de infância de Bruce prestando homenagem a um outro amigo que não tinha sido apresentado até então, Mathias Malone. Eles continuam falando palavras de homenagem ao amigo, até que Waylon pergunta quem foi a última pessoa a ver Malone. E é então que Bruce aparece de repente, de surpresa, e fala que foi ele. Vemos então mais um flashback, mas agora de uma semana atrás. Bruce comenta que Gotham está sob lei marcial, ou seja, as forças militares estão atuando em Gotham desde o incidente com o Máscara Negra, para cuidar de ameaças que possam aparecer. Outra coisa que Bruce comenta é que Alfred não está na cidade. Ele também fala que pressente que algo errado está acontecendo nos arredores de Gotham, e que ele precisa descobrir o que é. É nesse momento que Bruce encontra Mathias Malone. Bruce tinha pedido um favor para ele, para que ele conseguisse os papéis de trabalho para ter acesso às construções e instalações que ele queria investigar. Como um bom amigo, Malone conseguiu tudo que Bruce queria. Mas ele comenta que aquele lugar que Bruce está querendo investigar não é brincadeira, coisas muito sérias estão acontecendo lá. Ele também fala que sente saudade de Bruce e da galera. Ele fala que só fez isso porque ele devia esse favor a Bruce. Mas quando ele vai falar o que era que ele devia a Bruce, o próprio Bruce percebe que algo de errado está acontecendo com Malone. Bruce viu o seu amigo de infância morrer na sua frente, e de uma forma nada agradável. Nessa mesma hora, ele já começa a pensar no que pode ter acontecido e nos causadores desse ataque. Infelizmente, Bruce não podia ser visto ali com o corpo, e tudo o que fez foi pegar o celular de Malone e sair correndo dali. Voltamos então para a conversa entre Bruce e seus amigos. Bruce comenta que foi algum tipo de arma biológica que matou seu amigo, e que ele vai investigar tudo isso a fundo. Nesse momento, os seus amigos começam a cobrar ele, porque a última vez que tinham o visto foi justamente no dia do ataque ao Máscara Negra, e até esse momento achavam que ele estava morto. Mais uma vez, a cena corta, e agora temos um Batman em ação pelas noites de Gotham. Nós vemos que as ruas estão sendo vigiadas e que em determinado momento o Batman é avistado por um dirigível que lança drones para seguir o Batman. Bruce comenta que conseguiu achar uma pista no telefone de Malone, uma empresa chamada Vicone. Essa empresa tem um escritório no meio da cidade que por alguma razão consome energia elétrica suficiente para alimentar 10 quarteirões inteiros da cidade. Esse fato foi suficiente para que Bruce quisesse investigar mais a fundo esse escritório. Ainda durante essa perseguição, com os drones atrás de Bruce e atirando nele, nós vemos que Alfred faz uma ligação para o Batman. Vemos que eles já tinham conversado sobre o incidente que houve com seu amigo. Alfred comenta que foi uma bactéria a responsável pela morte dele, e reclama do barulho de fundo durante a ligação. Vamos lembrar aqui que Alfred resgatou o Bruce quase morrendo no último combate, e tinha mandado o herói não se envolver em mais nada até que ele voltasse da sua viagem. Para tentar disfarçar, Bruce fala que esse barulho que Alfred estava ouvindo é na verdade o rádio. Eles seguem conversando e enquanto conversam,
Bruce conseguiu despistar os drones. E, na hora de terminar sua conversa com Alfred, Alfred pede para que ele faça duas coisas por ele. A primeira seria diminuir o volume do rádio, e a segunda seria tomar conta de si mesmo, já que ele sabia que Bruce não tinha nenhum rádio. Mais uma vez, voltamos na conversa que Bruce estava tendo com seus amigos de infância. Eles estão confrontando ele para falar sobre o Batman, colocar todas as cartas na mesa. Eles perguntam se Bruce estava só usando eles quando estava com eles. Mas apesar de tudo isso, Bruce ainda se recusa a envolver seus amigos nessa jornada como Batman. Quando voltamos na ação de Bruce, seu plano é simples. Ele chegou até a empresa, Vicone, vestido de Batman, mas entraria lá de cara limpa, assumindo o papel de um engenheiro, alguém para verificar alguma coisa nas instalações. Tudo que Bruce queria era entender por que esse escritório precisava de tanta energia assim. Logo quando ele entra na sala, ele vê um bloco de gelo gigante, e nesse bloco ele vê lá dentro um mamute, um tigre dente de sabre e uma espécie de inseto. E nesse momento, alguém chega por trás e fala para ele que todos eles são de verdade, se é isso que você está pensando. Vemos então um rapaz loiro, se assemelhando bastante com aquele garoto da introdução da revista. Ele fala que o mamute veio de Yukon, o tigre veio da Sibéria e o besouro veio do Chile. Ele também fala que a parte mais difícil do trabalho é o deslocamento que precisam fazer desses locais até o escritório. E Bruce chega lá falando que vai fazer uma análise do sistema elétrico e se apresenta como o Sr. Pennyworth. O rapaz faz um comentário dizendo que o Dr. Fries e a sua esposa coletaram todos os tipos de espécimes selvagens e guardaram eles ali. E é então que Bruce pergunta se o doutor e a sua esposa ainda supervisionavam o trabalho de perto. Neste momento, o rapaz responde que pode-se dizer que sim. Então aperta um botão. A próxima cena é bizarra. Vemos um bloco de gelo com um casal de mãos dadas, congelados e mantidos vivos dentro do gelo. O rapaz então se identifica como Victor Jr., o filho do Dr. Fries. E ele fala que pode parecer extremo, mas que o casal tinha um amor compartilhado pelo gelo. E quando Bruce pergunta qual era então a missão do casal, Victor responde que era o sonho dos pais poder usar o gelo para preservar a vida, enquanto curas para mortes e doenças específicas ainda não existissem, ou seja, congelar seres vivos e depois fazê-los voltar à vida. Bruce pergunta então se alguém já foi revivido, e Victor responde que sim, falando que ele mesmo já tinha passado por isso. Aquela cena em que vimos no começo da HQ, onde o menino colapsava, mostrava que ele tinha sido diagnosticado com uma doença terminal rara, e os pais dele, então, o congelaram. E agora vem a reviravolta. O garoto fala que os pais dele diziam que não doeria nada, que seria fácil acordar, que ele acordaria num lugar melhor, e diz que o gelo não era bem assim como os pais dele pensavam. E enquanto vemos uma espécie de transformação, Bruce lê que as bactérias ancestrais que mataram seu amigo, Malone, vieram exatamente desse mesmo laboratório. É então que o garoto fala que o gelo dá origem para monstros, Sr. Pennyworth. Quando Bruce vira de costas, ele vê exatamente isso. Um monstro. Victor Fries, o Sr. Frio, Mr. Freeze, está numa forma horrenda. Ele é um monstro. E no frame final dessa HQ, vemos que o Sr. Frio pega Bruce e começa a congelá-lo. Agora, precisamos esperar a próxima HQ para ver como Bruce vai se salvar dessa. Essa foi uma pincelada da história da HQ Absolute Batman, edição número 7. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!